Salve, salve, galerinha do meu Brasil, meu povo alfartano, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Thiago Baldez, para a gente falar, dar continuidade ao nosso módulo de sistema nervoso, tá? Em mais um bloco, só que nesse bloco hoje é um bloco denso, tá certo? Ele inicia até mais tranquilo, mas no final ele é um pouco denso, onde a gente vai falar basicamente aqui de tecido nervoso e da eletrofisiologia, que é, na realidade, a gênese do potencial de ação, né? E sinapses. Então, assim, a gente vai tentar descomplicar o máximo possível desses temas, que a gente sabe que é um tema que, para todo lado, as pessoas têm bastante dificuldade, muitas vezes, de entender como que acontece essa conversão, né? Essa conversão ali de energia química em energia elétrica, ou seja, a conversão ali de estímulos químicos para estímulos elétricos a nível de tecido nervoso. Show de bola, galerinha? Então vem comigo para mais um bloco do nosso sistema nervoso, tecido nervoso e eletrofisiologia. Vamos lá. Dessa vez eu botei uma fotinha diferente, né, para a gente dar uma olhada ali, basicamente nas células que formam o tecido nervoso. Tá? Então, o tecido nervoso ele vai ser basicamente formado de dois tipos de células. Um grupo bem conhecido de todos, chamado de neurônios, tenho certeza que vocês já ouviram falar, e um outro conjunto de células que talvez muita gente não tenha ouvido falar, mas que também são células extremamente importantes, porém são células muito mais de sustentação, que têm outros papéis metabólicos de sustentação para o tecido nervoso, são chamadas de células da glia ou neuróglia. Bom, vamos lá. Antes de tudo, vem para mim aqui. Vamos lembrar uma coisa. Cada tecido, cada sistema é formado de órgãos. E cada conjunto de órgãos são formados por conjuntos de tecidos. Esses tecidos eles vão ter uma determinada função. E essa função ela vai ser adaptada para aquele tipo de célula que aquele tecido vai ser composto, correto? Então, tudo parte das células. No caso do tecido nervoso, uma das principais funções desse tecido é gerar potenciais elétricos e direcionar esses potenciais elétricos ou para a periferia ou para o centro, naqueles dois direcionamentos que a gente já falou de aferências ou eferências, né? Para que a gente tenha ali um tráfego de informações entre o sistema nervoso e as outras células e outros tecidos e outros órgãos do nosso corpo, correto? Para que isso aconteça, os neurônios, que são as células responsáveis por produzir esses potenciais de ação, esses estímulos elétricos, eles precisam ter as suas formas adaptadas para realizar a sua função. Na realidade, toda célula do corpo vai ter a sua morfologia, o seu formato adaptado para o desempenho de sua função. E o conjunto dessas funções de cada célula individual vai gerar a função dos tecidos, dos órgãos e assim vai. Correto? Então, os neurônios eles vão ter seus formatos adaptados para a realização das suas funções de produção e propagação de estímulo elétrico. Beleza? Então, volta para lá, que a gente tem aqui duas lâminas, por exemplo, né? Uma delas, onde a gente está olhando um tipo de células da glia, ó, que aqui eu vou mostrar para vocês lá na frente, chamado de astrócitos. Astrócitos são essas células aqui, ó, em forma de estrela, parecem estrelas. E aqui a gente tem ó, um neurônio. Tá vendo aqui? Aqui duas lâminas de tecido cerebral bem legal. A gente tem visualizando ali neurônios, visualizando algumas células da glia. Show de bola, galerinha? Vamos para frente, então. Bom, vamos falar um pouquinho dos neurônios. Todo mundo conhece os neurônios, eu tenho certeza. Já falaram de neurônios aqui. E é uma célula bem conhecida de todos nós, certo? O que talvez a gente não lembre, vai lembrar agora, é que são células com uma alta capacidade de excitabilidade, ou seja, são células altamente excitáveis, no que diz respeito à geração de estímulos elétricos. Tá? Então, elas respondem
a estímulos químicos, produzindo estímulos elétricos. Então, são células altamente especializadas. Por conta dessa especialização extremamente refinada dos neurônios, eles perderam sua capacidade mitótica. Então, a capacidade do neurônio em fazer mitose é extremamente baixa ou quase não existe, né? O neurônio ele realmente não consegue ali fazer mitose. Isso tem implicações clínicas, porque o neurônio, quando ele morre, ele não vai ser substituído por outro neurônio, porque para que ele fosse substituído por outro neurônio, os neurônios que sobraram, eles teriam que fazer mitose, gerando células novas, e essas células repondo as células que foram perdidas. Isso não é bem verdade quando se trata de sistema nervoso, né? Agora, lógico, o neurônio ele é uma célula, dependendo do tipo dele, mas ele é uma célula que tem uma característica, né, de ser ali, ter um comprimento bem grande e de ter bastantes prolongamentos. Então, o neurônio, na realidade, ele vai se dividir em três regiões, bem distintas uma das outras. Os dendritos, por exemplo, que são esses prolongamentos menores que partem do corpo. Nem sempre a gente tem muitos assim, mas a grande maioria dos neurônios tem essa conformação aqui, né? De ter vários dendritos, que são prolongamentos menores, projeções menores da membrana do corpo do neurônio, que é essa região centralizada e mais arredondada, onde a gente tem as organelas, ou na verdade onde a gente vai ter ali todo o processo metabólico neuronal, né? Porque é ali que a gente tem núcleo, ali a gente tem as organelas, apesar de algumas continuarem, né? As que conseguirem o trajeto por toda a extensão do neurônio, mas a maioria se concentra na região do corpo neuronal, tá? E os dendritos, eles são como se fossem antenas, então a maior parte da captação de estímulos acontece nos dendritos, não apenas, mas a maior parte acontece nos dendritos. E o neurônio ele apresenta um prolongamento único, maior, o maior prolongamento que ele tem em termos de comprimento e também, na realidade, de diâmetro, né? Se você comparar o diâmetro dele com os dendritos, ele tem um diâmetro maior, que é o axônio. Ele se prolonga aqui de uma parte mais dilatada da região do corpo do neurônio e ele tem uma extensão bastante comprida. Quando chega em suas extremidades, ele vai projetar prolongamentos menores, como se fossem galhos ali, né? Chamados de terminais axonais, ou também existe um termo, né? Chamado ali de arborização axonal, né? Porque parece ali galhos de árvores. Mas eu gosto mais do termo terminais axonais. Então, cada axônio depois ele vai se ramificar em vários terminais axonais. E esses terminais axonais eles vão estar relacionando ali os neurônios ou a outros neurônios ou a outras células. Então, já adiantando para vocês, os terminais axonais são as regiões de sinapse que os neurônios vão fazer ou com outros neurônios ou com outras células do corpo, certo? Então, eles têm um papel ali bastante importante. Nem todo neurônio vai apresentar, mas muitos vão apresentar essa capinha descontinuada por todo o seu trajeto até chegar bem próximo dos seus terminais axonais, tá? Que são as bainhas de mielina, mas a gente vai falar um pouquinho delas já já, guarda aí. Bom, quanto à classificação estrutural, a estrutura do neurônio, aquele tipo de neurônio que a gente viu agora, que é bem parecido com esse aqui, ó, é um tipo de neurônio chamado de multipolar, aonde a característica dele é apresentar vários dendritos partindo do seu corpo e um prolongamento, que é o axônio. Então, esse neurônio ele forma a maior parte do nosso tecido cerebral. Desculpa, nosso tecido nervoso. Existe um outro tipo de morfológico de neurônio chamado de bipolar, aonde basicamente ele tem dois prolongamentos partindo do neurônio. Um dendrito, que depois que ele parte do corpo do neurônio, ele se ramifica também, né, em várias extremidades. E o outro é o axônio. O que tiver a bainha de mielina é o axônio, que também vai se arborizar ali, vai formar os terminais axônicos ou axonais. E um terceiro tipo
denominado pseudo-unipolar. Alguns livros trazem como unipolar, tá? Mas outros trazem como pseudo-unipolar. Por que pseudo? Porque ele tem, apesar de ter um prolongamento partindo do corpo, esse prolongamento depois ele vai, se bifurcar em um prolongamento mais central e um prolongamento mais periférico, que vai ser maior, tá certo? Então ali, esse prolongamento mais central vai ser considerado o axônio, seus terminais axonais, e o prolongamento mais periférico vai gerar os dendritos. Tá? Então, a pseudo é de falso, é como se fosse um falso unipolar, porque depois ele gera dois prolongamentos. Show de bola, galerinha? Esse pseudo unipolar aqui, ele é um dos neurônios que formam ali o trato sensitivo periférico, né? Os neurônios sensitivos periféricos, que são aqueles que vão formar os nossos nervos periféricos, eles têm essa carinha aqui, de pseudo unipolar, tá? E por ele ter esses corpos, que uma das extremidades dele, que vai ser essa dos axônios, vão fazer sinapse na medula espinhal. Enquanto esse outro ramo, um ramo mais distal dele, ou mais periférico, vai estar localizado lá na pele, captando ou relacionado a receptores captando estímulos. E o corpo dele fica fora do sistema nervoso, formando gânglios, né? Porque na verdade nervos são formados por vários neurônios, não só por um. Então vários neurônios dessa forma aqui, com seus corpos localizados fora do sistema nervoso central ou próximos à medula, mas fora dela, vão formar os gânglios sensitivos. Beleza, neurônios, ótimo. Células da glia ou neuróglia são células que têm função de sustentação e algumas funções metabólicas. Em alguns termos, até ajudam os neurônios a desempenhar suas funções, tá? Elas não são excitáveis, ou seja, elas não produzem potenciais de ação e estímulos elétricos, mas elas têm função ali, por exemplo, de proteção do neurônio. Elas sustentam muitas vezes, literalmente, o neurônio fica apoiado em algumas delas, e elas têm inclusive papel metabólico, muitas vezes, como por exemplo os astrócitos, que são essas células aqui, em forma de estrela. Eles estão, alguns deles, alguns tipos, por exemplo, esse aqui emite pseudópodes que ficam ali presos à parede dos capilares arteriais, e ele fica ali literalmente selecionando substâncias químicas para jogar dentro do neurônio. Tá? Então ele fica tipo assim meio que, entre aspas, alimentando os neurônios, tá certo? A gente tem outro tipo chamado de micróglia, que são os fagócitos, né? São células da glia fagocitárias, então tem meio que um papel de defesa ali no tecido nervoso. E a gente tem outros dois tipos de células, que são essas aqui, chamadas de oligodendrócitos ou células de Schwann, também aqui, oligodendrócitos ou células de Schwann. Importante a gente destacar, notem esse oligodendrócito, como ele está ali emitindo esses pseudópodes que estão ajudando a compor a bainha de mielina. A função é a mesma, tá, gente? Oligodendrócitos e células de Schwann têm a mesma função, que é compor a bainha de mielina. Vem para cá. Oligodendrócitos e células de Schwann têm a mesma função. São células da glia que auxiliam a composição da bainha de mielina. Tiago, então qual é a diferença? A diferença é que as células de Schwann, a gente encontra elas compondo a bainha de mielina dos neurônios periféricos, no sistema nervoso periférico. E os oligodendrócitos são encontrados no sistema nervoso central, ajudando a compor a bainha de mielina. Ou seja, a diferença entre elas é puramente a sua localização. Periferia, células de Schwann. Central, oligodendrócitos. Perfeito? Bom, independente do tipo de célula, a gente ainda tem as células ependimárias, que a gente falou no primeiro bloco, que a gente vai estar encontrando elas nos ventrículos cerebrais,
amontoadas ali, formando o que a gente chama de plexo coreoide, que produz ali o líquido cefalorraquidiano, ou cérebro espinhal, ou mesmo chamado de licor. Show de bola? Um detalhe, independente do tipo, essas células, apesar de não serem excitáveis, a especialização delas é mais baixa do que dos neurônios e elas têm capacidade mitótica. Então, elas se reproduzem. Quando o neurônio morre, geralmente, quando ou vários neurônios, né, porque não morre só um, mas quando os vários neurônios morrem, são substituídos por células da glia e por tecido cicatricial. Show de bola? Logicamente que aquela área vai perder, em maior ou menor grau, função. Maravilha. Então tá aí, mais uma vez, as células de Schwann, ajudando a compor, né, a bainha de mielina. Olha aqui. De neurônios, né, dos axônios, de neurônio sistema nervoso periférico. Então tá aqui, ó. Na verdade, a bainha de mielina, ela não é composta só das células de Schwann, mas também de uma proteína chamada de mielina, né, que vão formar tipo lamelas, camadas, olha só, que vão compor ali a bainha de mielina. E para que serve a bainha de mielina? Então, conceitualmente, está aqui para vocês. É uma estrutura descontinuada, formada pela mielina, proteína e por células da glia, disposta em camadas, que tem como finalidade a proteção axonal, isolante elétrico, regeneração axonal e uma das principais funções, aumento da velocidade de propagação do impulso elétrico. Ela vai apresentar aberturas entre elas, expondo o axônio, denominados nódulos de Ranvier, que é por onde o impulso elétrico ele vai se propagar. Bom, vamos olhar um pouquinho a foto. Nós temos aqui do lado esquerdo neurônios sem bainha de mielina e do lado direito neurônios com bainha de mielina. Para a gente poder entender de forma rápida, clara e concisa, a parada é a seguinte. Notem, por exemplo, que nos neurônios da direita, da esquerda de vocês, o potencial de ação ele vai ter que passar por todo o axônio até chegar na extremidade. Nos neurônios mielinizados, a bainha de mielina ela funciona como isolante elétrico. Então, dentro da bainha, na região do axônio dentro da bainha, não há geração de impulso elétrico. Porém, nessas aberturas aqui, que são os nódulos de Ranvier, vai ocorrer a geração de impulso elétrico. Então, o impulso ele não precisa passar por toda essa extensão. Essa região aqui que estimulou o impulso elétrico, depois vai estimular esse nódulo de Ranvier, que por sua vez estimula da frente, que por sua vez estimula da frente. Então, ele ganha, o impulso elétrico ganha, entre aspas, esse espaço aqui, ao qual ele não precisa percorrer. Então, é como se fosse um impulso, ele saltasse, né, de um nódulo de Ranvier para outro. Não é bem isso que acontece, tá? O impulso não salta, isso aqui não é eletricidade saltando, mas sim um jogo de estímulos, em que um nódulo de Ranvier anterior estimula o que está à sua frente. E aí é o que a literatura chama de condução saltatória, né? Então, é uma velocidade muito maior de impulso nos neurônios que são mielinizados, em contrapartida aos que são amielinizados. Mas a gente encontra esse tipo de neurônio aqui no nosso corpo também, tá? Amielinizados. Todo tecido nervoso ele é composto de dois tipos de tecidos que têm uma coloração diferente uns das outras, tá? A gente tem o tecido nervoso composto ali com uma coloração um pouco mais escura, denominado substância cinzenta, e encontra uma região do tecido nervoso um pouco mais clara. No encéfalo, no caso, né, a gente tem essa disposição aqui, à direita de vocês, onde a gente encontra a substância cinzenta, ela mais na região cortical, ou seja, nas zonas mais externas dos hemisférios cerebrais, e a substância branca disposta mais interna. No caso da medula, a gente tem uma inversão, toma cuidado com isso. A substância cinzenta está mais no cerne da medula, né? Ela está mais na região interna,
ali que é uma região anatômica denominada H medular, porque ela parece um H mesmo. E a substância cinzenta está pelo lado de fora. Desculpa, a substância branca está pelo lado de fora. Né? Aí vem para cá, Tiago, por que uma é mais escura e a outra é mais clara? Macete. Aonde tem bainha de mielina, que tem uma coloração mais clara, eu vou ter substância branca. Ou seja, sempre que eu olhar uma área mais clara no tecido nervoso, aquilo ali é formado por axônios, por tratos. Tratos que são conjuntos de axônios mielinizados. Tá? Cinzento vai ser aonde eu não tenho mielina. Então, regiões de neurônios, a substância cinzenta vai ser formada por regiões de neurônios onde eu não tenho bainha de mielina, como dendritos, como o corpo, como células da glia, que também vão compor a substância cinzenta, e também neurônios amielinizados. Show de bola? Volto para lá. Vamos falar um pouquinho então da gênese do potencial de ação, parte um pouquinho mais densa, vamos lá. Então a gente tem que lembrar, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que toda célula exibe um potencial de membrana ao redor de sua membrana plasmática. Esse potencial de membrana, na realidade, ele vai ser gerado pela diferença, né, de íons, de concentrações iônicas entre o meio externo, que é o líquido extracelular, que é aqui fora, e o meio interno, que é o líquido intracelular. Ali a gente vai ter a disposição, de íons de diferentes cargas e diferentes concentrações. E essas diferentes cargas vão proporcionar para a gente polaridades ao redor da membrana, que é o que a gente chama de potencial de membrana ou potencial de repouso elétrico. Só que existem determinadas células, como por exemplo os neurônios, que são células especiais, que conseguem inverter demais esse potencial de membrana a ponto de produzir estímulos elétricos, produzir literalmente eletricidade. Tá? E para a gente poder entender potencial de membrana, vou ser logo claro com vocês, a gente precisa levar em consideração a concentração de um determinado íon, na verdade dois íons, né, que é o sódio e o potássio, tá certo? A gente precisa entender aonde eu encontro esses dois íons em suas maiores concentrações. O cloro também, tá? No repouso elétrico do neurônio, esse neurônio, né, ao redor de sua membrana, a gente vai encontrar uma maior quantidade de sódio e de cloro no meio externo, no líquido extracelular, certo? Então, podem ver. Já no meio interno, a gente encontra uma concentração muito maior de potássio. Apesar de tanto sódio quanto potássio terem cargas positivas, mas para que eu gere cargas ao redor dessa membrana, ou na verdade nem que eu gere, mas para que os fisiologistas eles atribuíssem cargas ao redor dessa membrana para eu saber qual que é o meio mais positivo ou mais negativo, leva-se em consideração a concentração de sódio. Ou seja, o meio ao qual eu tiver uma maior concentração de sódio vai ser atribuído a carga positiva, ou vai ser considerado como uma eletropositividade da membrana. E o meio ao qual eu tiver uma menor concentração de sódio vai ter uma eletronegatividade, ou seja, vai ser considerado eletronegativo. No caso do repouso elétrico do neurônio, como a gente tem mais sódio no líquido extracelular do que no líquido intra, então esse meio externo da membrana ele é considerado positivo. E o meio interno considerado negativo. Perfeito? Lógico, ó, como ele está mostrando para a gente, não é que o sódio ele não entre e o potássio não saia. O tempo todo a gente tem entrada de sódio e potássio estimulado ali por canais iônicos, né, na membrana, porém a gente tem a bomba de sódio e potássio atuante, que vai sempre jogar 3 sódios para fora que entra e colocar 2 potássios ali numa relação de 3 para 2, né? 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro para manter essa polaridade da membrana.
tá certo? Com o meio externo mais positivo e o meio interno mais negativo, dando ali mais ou menos uma voltagem de menos 70 a menos 90 milivolts, quando a gente fala em meio interno da membrana, tá? Então aqui dentro é formado ou é gerado, na realidade, uma voltagem de aproximadamente menos 70 milivolts, correto? Porém, como eu falei para vocês, o neurônio ele consegue mudar, ele tem essa propriedade de conseguir mudar, estimulado por substâncias químicas, mudar toda essa concentração, saindo do repouso, gerando potenciais de ação, tá certo? E esses potenciais de ação nada mais são do que os estímulos elétricos, que a gente vai dividir em, basicamente, 4 fases, para que seja gerado esse potencial de ação. A despolarização, que é uma fase inicial. A despolarização depois vai seguir ali para que seja gerado potencial de ação. Na despolarização, a gente vai ter eventos que vão mudar aquelas concentrações e aquelas cargas iônicas. Posterior à despolarização, eu tenho a geração do potencial de ação. Depois que esse potencial de ação acontece, eu vou ter a repolarização, que é o retorno da membrana ao repouso elétrico, aquela condição que a gente viu. A fase de hiperpolarização em período refratário. Aqui tem um gráfico, mas vem para mim aqui que eu vou explicar para vocês como que a coisa procede, em poucas palavras. A partir de um estímulo químico de membrana, eu vou ter a abertura de canais de sódio. Depois que esses canais de sódio abrem, eu vou ter um influxo muito grande de sódio do meio externo para o meio interno, tendo em vista que no meio externo vai ter uma concentração maior de sódio do que no meio interno, que a gente já viu isso lá na foto. Então, nessa fase inicial, o primeiro estímulo químico que acontece abre só alguns canais de sódio e começa um determinado influxo para dentro do neurônio. Isso vai começar a mudar aquela carga de menos 70 milivolts, fazendo com que a carga ela comece a baixar para, por exemplo, menos 50, menos 55 milivolts. Vai ficando mais positiva. Com isso, esse processo é chamado de despolarização. Alcançado ali menos 55 milivolts, vai haver a abertura de todos os canais de sódio, fazendo com que esse influxo de sódio seja tão grande que no pico do potencial de ação, essa voltagem chegue, por exemplo, a ser positiva em 105 a 110 milivolts. Então, olha, a gente saiu de menos 70 para 110 milivolts. Já é uma voltagem bastante considerável que esse neurônio ele consegue produzir na sua membrana. Isso vai acontecer na base do axônio, né? Na verdade, toda a membrana do neurônio, isso pode acontecer em dendritos, esse potencial de ação vai acontecer no corpo, vai acontecer no axônio. Porém, no axônio a gente viu que ele acontece nos nódulos de Javier, perfeito? Depois que é gerado esse potencial de ação e que esse potencial de ação é propagado para outras partes do neurônio, aquela zona que despolarizou, ela precisa voltar para o repouso, para esperar novo estímulo. Aí a bomba de sódio e potássio se intensifica, expulsando aquele sódio, posteriormente fechando os canais de sódio, abrindo os canais de potássio, fazendo com que o potássio que estava fora, ele retorne também para o meio interno, e aí ele volta aquelas características químicas e elétricas do repouso, que é ter mais sódio fora, mais potássio dentro, meio positivo fora e negativo dentro. Aonde acontece, na realidade, no potencial de ação, é a inversão, né, dessas cargas. Durante o potencial de ação, como o sódio ele vem para dentro, o meio interno fica positivo e o externo passa a ser negativo. Na repolarização, tem que voltar isso aí, o meio externo para positivo e o interno para negativo. E durante um período de tempo, na realidade, logo após esse retorno dessa repolarização, vai acontecer, na realidade, uma hiperpolarização, porque o e-mail, ele, ao invés de chegar só a menos 70, ele vai para menos 90, por exemplo. E aí depois a bomba de sódio e potássio restitui. E aí entra-se na fase de refratária, o período refratário, dividido em absoluto e relativo, que para a gente poder entender o período refratário é um período em que, mesmo estimulado quimicamente de novo, aquela membrana ela não vai mais despolarizar, pelo menos durante um tempo, ou até que o neurônio passe completamente essa informação dele
para outras células. Então, esse período refratário, a membrana ela não vai despolarizar, a menos que o estímulo seja muito mais absurdo do que o primeiro que foi dado, correto? Show de bola, galera. Então, vamos para frente, porque esse estímulo todo precisa chegar no terminal axonal para que esse neurônio ele passe essa informação por meio de sinapses, né? Que nada mais são do que interações neuronais com outros neurônios, como a gente chama de sinapses interneuronais, ou com outras células chamadas de sinapses neuroefetoras, que não vem ao caso agora, a gente vai falar mais lá na frente, tá? E geralmente essas sinapses, apesar de nós seres humanos termos elas elétricas, mas a maior parte são químicas, onde a gente vai utilizar neurotransmissores para passar essa informação de um neurônio para outra célula. Então, o que acontece na realidade é que aquele impulso nervoso, ó, que é o potencial de ação, ele vai chegar na extremidade do terminal axonal, que é chamado de membrana pré-sináptica, né? E aí essa voltagem elétrica vai abrir os canais de cálcio aqui, ó, que são voltagem dependentes. Então, o canal de cálcio, entre aspas, ele pega um choque e abre. Com isso, o cálcio ele sai do meio externo e se difunde para o meio interno. Vai ativar uma série de enzimas ali, e essas enzimas elas vão estimular essas vesículas sinápticas, que são vesículas contendo neurotransmissores. Essas vesículas sinápticas eu só encontro aqui na membrana pré-sináptica. E aí, a chegada do cálcio vai estimular a exocitose dos neurotransmissores para a fenda sináptica, que é o espaço entre a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica, que é o neurônio que vai receber a informação. E olha o que está acontecendo, esses neurotransmissores estão se ligando a seus receptores na membrana pós-sináptica. E através dessa ligação vai acontecer uma das duas respostas na membrana pós-sináptica, ou uma sinapse excitatória, aonde vai ocorrer a despolarização agora desta membrana pós-sináptica, com todos aqueles eventos que a gente viu anteriormente agora acontecendo nesse neurônio. Ou a sinapse inibitória, ou seja, vai haver uma hiperpolarização dessa membrana aqui. Em outras palavras, ela não vai despolarizar e o estímulo ele vai cessar bem aqui, tá certo? Então, é necessário esses dois tipos de sinapses inibitórias e excitatórias para que sejam emitidas respostas diferentes mediante os estímulos sensitivos que vão ser decodificados lá em cima. Lembrando que isso aqui a gente está falando de sinapses interneuronais. Show de bola, galerinha? Bom, essa interação neurotransmissor-receptor respeita lá o que a gente chama de modelo chave-fechadura da fisiologia, que nada mais é do que o neurotransmissor ele vai ter um formato igual ao do seu receptor, como se fosse uma chave e uma fechadura, né? Cada chave tem a sua fechadura. E para que esse neurotransmissor ele interaja com o seu receptor, ele precisa literalmente se encaixar ao seu receptor. E a partir daí desencadeia ou uma sinapse inibitória ou excitatória. A gente tem basicamente dois tipos de receptores, os ionotrópicos, que são aqueles que nós vimos, né, que são os canais iônicos. Então vem o neurotransmissor, se liga a esse canal iônico, muda o seu formato e abre esse canal iônico. Então, quando a resposta ela acontece diretamente no canal iônico, a gente chama de receptor ionotrópico. Mas a gente tem também os receptores metabotrópicos, aonde eles não são canais iônicos e a interação, na realidade, desse neurotransmissor com esse receptor vai ativar uma proteína chamada de proteína G, que vai ser uma proteína intermediária. Então, essa proteína G, por exemplo, é que vai desencadear uma resposta em um outro canal iônico. Então, o neurotransmissor se liga ao seu receptor metabotrópico e estimula a proteína G. E ela que funciona como uma intermediária para abrir um outro canal iônico. Então, a coisa não acontece diretamente no canal. Quanto a neurotransmissores, qualquer tipo de substância pode ser utilizada. A gente tem neurotransmissores só periféricos, como a acetilcolina, mas também aminoácidos, aminas, ATP, óxido nítrico, endorfinas, encefalinas, dentre outros. Sinapses neuroefetoras, a gente já falou delas, por exemplo, quando falamos em contração muscular, lembra? Que acontece geralmente entre
um neurônio e uma célula muscular, seja ela esquelética, cardíaca ou lisa, ou uma glândula. E aí o que acontece aqui na realidade? É bem parecido, a gente tem a liberação de neurotransmissores, se liga a seus receptores na membrana lá, ou das células musculares ou das glândulas, só que aqui eu já tenho a efetuação de uma determinada ação. Perfeito, galera? Show de bola? Espero que tenham gostado desse módulo. Falei que é um módulo denso, então reassistam essas aulas, anotem tudo que a gente falou, vírgula por vírgula, que a gente se encontra no próximo bloco. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.